8h15. Muito bom dia para você aí ligadinho na tela da Band. Nesta quinta-feira, 22 de janeiro de 2026. Solzão em Salvador, ele voltou firme e forte aqui à capital baiana. Ontem a gente teve chuva ao longo do dia, depois o sol abriu e ficou. Se firmou aqui em Salvador novamente, sol de verão aqui na nossa capital. Seja muito bem-vinda. Bem-vindo ao seu Bora Nordeste e hoje você vai ver um princípio de incêndio no antigo centro de convenções assusta os moradores da região. Olha só a proporção aí das chamas, bombeiros estão no local, já vamos falar sobre esse assunto também. A gente vai falar também sobre moradores da Gamboa que fazem denúncia após a operação das forças de segurança na comunidade, já aqui também no Bora Nordeste. E vitória do Vitória, até que enfim o Leão venceu pela primeira vez em jogo pré-Bavi, foi goleada, viu? Já vamos falar sobre esse assunto também. Seu Bora Nordeste está no ar, vamos seguir juntinhos até às 9 da manhã, já atualizando a situação do incêndio no antigo centro de convenções, no bairro do Ixiepe. Mais uma ocorrência envolvendo esse equipamento que está entregue. Tá caindo aos pedaços, não é isso, Tony Júnior? Agora um incêndio que assustou os moradores da região, equipes dos bombeiros ainda seguem no local. Qual é o panorama de momento, Tony? Bom dia para você, ótima quinta. Isso, Lorena, bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando o Bora Nordeste nesta quinta-feira na Band Bahia. Nós estamos aqui em uma das entradas do antigo centro de convenções de Salvador. Esta localizada da rua Doutor Augusto Lopes Pontes. Lorena, tem diversas equipes do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar também está aqui. A situação é a seguinte, por volta de 6 horas da manhã, a equipe que trabalha aqui de vigilância acabou identificando essa fumaça em um dos pisos aqui do antigo centro de convenções. Rapidamente, a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, ela foi deslocada aqui para essa entrada. Eles estão aqui com toda essa área isolada, um caminhão do Corpo de Bombeiros está aqui, uma equipe já saiu, outra equipe que chegou com novos equipamentos já se encontra nessa parte interna do centro de convenções. E eu conversei aqui com o pessoal, eles informaram que o fogo já foi controlado, mas claro, chamou a atenção de muita gente, os moradores que residem aqui nesses edifícios. Tem um hotel aqui na frente, Lorena, que também quem está hospedado acabou ficando ali, Lorena, assustado com toda a situação. E é uma situação que a gente tem que informar por conta de todo o movimento que é feito aqui para trazer melhoria para o centro de convenções antigo. O centro de convenções antigo, Lorena, que foi desativado já no ano de 2015. Em 2016, em setembro, ocorreu aquele desabamento, Lorena, da parte, na verdade, da estrutura central, na parte que fica voltada à rua Simão Bolívar, bem próximo ali já à orla de Salvador. Enfim, o que a gente pode entender é que há o pessoal do Corpo de Bombeiros aqui, o sargento que está comandando esse combate aqui a essas chamas, ele já está na parte interna, já ele volta para falar com nossa equipe, mas o destaque, Lorena, é realmente o abandono desta área. A gente está aqui com imagens do Eliomar Lima. Olha só, Maria Lorena, essa área aqui que fica na rua Doutor Augusto Pontes, essa ligação entre o bairro do Ixiepe e também no Costa Azul. A gente vê muito abandono. O que a gente vê são os gradios aqui, né, ferro, alumínio, todos caídos, muito que pode ser de utilização de pessoas, moradores de rua que acabam utilizando este local como dormida, usuários de drogas. Esses são relatos aí, Lorena, principalmente do pessoal que mora aqui, que transita por aqui. Muito lixo, Lorena, e o destaque é realmente esse abandono desse espaço que tem uma estrutura muito grande, não é isso, Lorena? E que, infelizmente, está abandonado. E isso gera o que, Lorena? A falta de segurança. Porque mesmo com ações permanentes aí da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal, não é o caso tanto da Guarda, mas eles estão sempre fazendo rondas por aqui, porque é um equipamento do governo do estado. A gente está ouvindo muito, Lorena, de moradores, sobre a falta de segurança. Por exemplo, Lorena, essa área que o Eliomar está filmando, olha só. Aqui o gradil, né, já está todo tombado. Então o que acontece? Os criminosos acabam ficando nessa parte interna, por aqui à noite é muito escuro e quem utiliza, né,
essa via aqui, principalmente o ponto de ônibus, Lorena, e o pessoal que trabalha no próprio hotel e nesses condomínios aqui da frente acabam sendo vítimas de assaltos aqui na região do Estiepe. Ou seja, aqui é uma área da 39ª Companhia Independente da Polícia Militar. A gente sabe que tem uma viatura ali, sabe que há rondas ostensivas no local, porém, Lorena, a situação realmente é um alerta para as autoridades da segurança que possam olhar com mais atenção, Lorena, para esta região aqui do antigo centro de convenções, porque a gente já chegou aqui, Lorena, por outras vezes, dentro do Bora Nordeste, com você, com o Luiz Felipe Veloso, e muitos moradores que acabam passando por aqui, utilizando essa via, Dr. Augusto Lopes Pontes, Simão Bolívar, né, entre outras vias aqui do Estiepe Costa Azul, relatam os diversos assaltos ocorridos de homens armados, principalmente, Lorena, com faca, entendeu? Que acabam saindo, né, desses muros aqui quebrados, dessas grades quebradas do antigo centro de convenções, para poder, Lorena, assaltar, né, os populares que acabam utilizando essa região. O que a gente tem de informações no momento é essa, Lorena. A gente vai, inclusive, a gente está no aguardo, né, do sargento do Corpo de Bombeiros que está à frente dessa missão aqui no antigo centro de convenções, e já foi acionado, ele vai vir para atender aqui a nossa equipe para explicar o que de fato levou. O que a gente tem de informação também, muito material inflamável, viu, Lorena? Muito material inflamável nessa parte aqui do centro de convenções, principalmente isopor. Isso ficado aqui por um soldado do Corpo de Bombeiros, muito isopor, e isso acaba chamando principalmente as chamas, propagando as chamas, e como você pode ver na imagem do Eliomar Lima, a área está isolada, caminhão do Corpo de Bombeiros já preparado aqui para qualquer situação. Já a gente volta, Lorena, trazendo novas atualizações sobre esse momento aqui no antigo centro de convenções de Salvador. Volto com você. Obrigada, Tony. Detalhou aí a situação de momento. Estamos ao vivo acompanhando a situação no antigo centro de convenções, um incêndio na parte interna, tem uma equipe do Corpo de Bombeiros atuando. Claro que as causas vão ser investigadas, mas uma das suspeitas é de que uma pessoa em situação de rua que acaba entrando aí nesse espaço para roubar fios, para cometer pequenos furtos, pode ter sido o causador desse princípio incêndio. Claro que a causa vai ser investigada, vai ser detalhada, mas coloca à luz mais uma vez ao problema do centro de convenções. Estão aguardando uma tragédia pior. Lorena? Diga, Tony. Como você pontuou, qual é a dificuldade de alguém entrar aqui se os muros já estão quebrados, as grades estão no chão? Qual é a dificuldade de quem quer entrar para roubar fios, roubar qualquer material que possa ser vendido no mercado negro? Não tem dificuldade nenhuma, Lorena, entendeu? Porque está tudo aberto. Está tudo aberto, os moradores reclamando sobre essa falta de segurança. Isso é um prato cheio, Lorena, infelizmente, para os vândalos, né? Vamos dizer assim. Os vândalos que acabam depedrando aí, Lorena, o patrimônio público. Volto com você. Tony, não tem dificuldade nenhuma, está entregue. Uma esculhambação, como a gente fala aqui na Bahia, não dá para aceitar. E a gente está vendo aí as imagens do Eliomar Lima, nosso cinegrafista, ponto aí para o Aedes aegypti se proliferar do jeito que ele gosta. A gente está vendo aí a situação de abandono mesmo, e esse espaço fica em um local com vários prédios. Tem movimentação, imagine se fosse mais afastado da cidade, como é que estaria? O governo do estado precisa resolver a situação do antigo centro de convenções. Estão esperando alguma coisa pior. A gente vai seguir acompanhando, inclusive os moradores dessa região não aguentam mais. Toda vez denunciam aqui para a gente, para a Rádio Band News, a situação do entorno desse equipamento que já foi tão importante para o nosso estado. Quantas celebrações, quantos eventos, quantos momentos marcantes muitas pessoas viveram nesse espaço, e agora está assim. É uma tristeza muito grande, uma área importante. Com certeza, muitos empreendimentos poderiam estar interessados. Por que não resolve isso? Vende, resolve. Não é possível que não consiga resolver tanto tempo já e nada. Tem que ter uma atenção, porque a situação pode piorar ainda mais. Já Tony Júnior volta aqui com outros assuntos, também atualizando a situação no antigo centro de convenções. Agora a gente vai falar da violência, do triste caso do turista norte-americano de 57 anos que foi morto a tiros no bairro de Brotas. Ele estava passando férias aqui em Salvador, tinha saído para comprar pão a pedido da esposa. A Emerson Miranda está atualizando esse caso, a gente está acompanhando desde ontem, inclusive a mobilização dos familiares. Ele todo ano
Passava as férias aqui em Salvador para visitar a esposa, que é baiana, e o filho de 10 anos. Uma situação muito triste, mais um episódio de violência aqui na nossa capital, Emerson Miranda. Tem informações do paradeiro desses criminosos? Bom dia para você. Oi, Lorena, bom dia para você também, para todo mundo que acompanha a gente nesta quinta-feira. Ainda não há infelizmente, na noite de ontem aqui em Salvador. O corpo de Abissa Kobenaliketia, de 57 anos, até o início da noite de ontem. Sinal oscilando com Emerson Miranda, já a gente volta atualizando com ele, mas a gente está vendo aí nas imagens, toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança. A gente acompanha ali na região do bairro de Brotas. O norte-americano ainda entra em luta corporal com esses dois suspeitos. Ele reagiu a essa tentativa de assalto, mas aqui nada justifica, a gente não pode julgar, porque a gente não sabe a reação que a gente vai ter ao ser abordado por criminosos. É uma situação muito delicada ali, de momento, de tensão, e muito triste que a gente relata, não é? Dele ser morto dessa forma, baleado, e a gente vai acompanhar. Emerson Miranda já está aí? Já está me ouvindo, Emerson? Daqui a pouquinho a gente atualiza esse caso com Emerson Miranda. Vamos seguindo aqui com o nosso Bora Nordeste, agora 8 horas e 27 minutos. Atualizar que os comerciantes da Gamboa aqui em Salvador estão denunciando a operação da polícia e da prefeitura na comunidade. Tony Júnior está de volta para atualizar. A gente trouxe aqui ontem, você que acompanhou, a gente atualizou aqui a Operação Lafayette, que estava sendo registrada. Acontecia na Gamboa, entre a Secretaria de Segurança Pública e a Prefeitura. Combate ao crime organizado e alguns transtornos relacionados ali à Prefeitura. E agora, os comerciantes reclamam, estão fazendo essa denúncia, né, Tony? O que é que eles dizem? Isso, Lorena. Em relação à parte da Secretaria de Segurança Pública, a Operação Lafayette, que compreendeu ontem o trecho ali da Avenida Lafayette Coutinho, Avenida Contorno, do Mercado Modelo, até bem próximo já ao vale ali do Canela. Enfim, Maria Lorena, o que é que a Polícia Militar Civil falou? Um homem foi preso, né, através do mandato aí da Polícia do Judiciário. Esse homem, claro, ele estava ali com posse de celulares, né, roubados, e também ele estava usando tornozeleira eletrônica. Foi preso em flagrante, drogas também. Mas na parte da prefeitura, dos órgãos da prefeitura de Salvador, eles trabalhavam aí no uso e também no ordenamento, né, dos comércios, por exemplo, ali da Gamboa de Baixo. E os comerciantes, Maria Lorena, através da própria produção, da nossa produção da Band News FM, nosso número de contato, através de denúncias, eles enviaram um vídeo para a nossa produção, informando que a operação, um ponto de vista dos comerciantes que trabalham na Gamboa, foi injusta, entendeu? Porque, de acordo com eles pedem, claro, que se organize, né, aquela região, que faça um trabalho de mapeamento para que eles possam ter, Lorena, né, a tranquilidade de trabalhar. Porque a gente conhece ali, é um ponto turístico de Salvador, né, uma área que tem a Baía de Todos os Santos como atrativo. Inclusive, Lorena, a gente tem um vídeo, não é isso, de uma proprietária de um estabelecimento comercial, que ela fala justamente sobre isso. Ela pede maior atenção dos órgãos da prefeitura para que se faça realmente, né, o ordenamento e uso daquele solo, daquela área da Gamboa de Baixo, mas também olhem para quem vive naquela região. Vamos acompanhar esse vídeo. Olá, bom dia Salvador, meu nome é Ana Caminha, eu sou uma das lideranças da Gamboa de Baixo. Eu venho aqui fazer uma denúncia muito grave. Nós estamos aqui, para além das ações policiais, justificando a ação contra o tráfico de droga na Gamboa, e aí uma ação perversa, a forma que está sendo feita, e a gente quer repudiar isso, né? Eu acho que toda a polícia tem que fazer seu trabalho nas comunidades, nos nossos bairros, porque isso também é bom pra gente, não é bom só para vocês não, é bom para a cidade toda, e nós fazemos parte dessa cidade. É importante que todo mundo saiba disso. Eu sou dona de um dos bares aqui da Gamboa, tipo o Espaço Odoiá, né? E a nova notícia agora, justificando essa ação, é a polícia, o pessoal da polícia, da guarda municipal, descer a comunidade para fechar os comércios, justificando que é irregular. Eu queria chamar a atenção da prefeitura
do prefeito Bruno Reis, sabe? Nesse sentido, nós da Gamboa estamos no processo de discussão de regularização fundiária, então não tem como nenhum morador, nenhum comerciante ter alvará de funcionamento numa comunidade que ainda não está regularizada, que está no processo, e dizer que a Gamboa repudia essa ação, essa tentativa de justificativa de expulsão de uma comunidade pesqueira popular no centro da cidade, dizendo que para resolver o tráfico de droga vai fechar os bares, vai matar pessoas, e a gente não aceita morrer com essa responsabilidade de vocês. Então, façam um trabalho digno, um trabalho certo, e respeite a Gamboa de Baixo. Nós somos comunidade tradicional de pescadores e pescadoras no centro de Salvador, e a gente diz o tempo todo que daqui não saio e ninguém me tira. E não é na força, não é uma arbitrariedade que a polícia, que essa Secretaria de Justiça de Salvador vai justificar a expulsão da comunidade, a matança e a retirada dos comércios, que garante sobrevivência, meio de vida para vários jovens, que essa cidade não dá direito de emprego, de educação, de saúde, moradia digna. Nós estamos buscando de nossa forma, então respeite a Gamboa, e estamos esperando e pedindo o apoio da cidade, porque isso é injusto. Quem desce a Gamboa, quem curte os bares da Gamboa, quem come o peixe dos pescadores e pescadoras da Gamboa, sabe que nesse local mora gente preta, gente digna. Então, assim, estamos prontos, esperando vocês, mas esperando para um trabalho sério, um trabalho de respeito, um trabalho que não invada a casa às 5 horas da manhã, que não bata nas pessoas e justifique que essa ação é contra o tráfico de droga. Lorena, tá aí o desabafo de uma comerciante que trabalha há anos ali na Gamboa de Baixo, e enfim, a informação que chega é que aquele espaço ali está em processo de regularização fundiária. Então, de acordo com esses comerciantes, a prefeitura quer exigir o alvará de funcionamento sem ter feito essa regularização total. E a partir daí é preciso, claro, que os órgãos competentes se unam para poder resolver um problema da melhor maneira possível. Mas ontem, Lorena, houve a Operação Lafayette, e o nosso repórter Emerson Miranda vai trazer as informações. Os policiais percorreram a comunidade para reprimir o tráfico de drogas nos principais acessos à Gamboa. No mar, uma embarcação da Marinha do Brasil deu apoio às forças de segurança para impedir a fuga de criminosos. Durante a operação, um homem que respondia em liberdade condicional com o uso de tornozeleira eletrônica foi preso. De acordo com as investigações, o suspeito em situação de rua traficava drogas aqui na região. Com ele, celulares e porções de entorpecentes foram apreendidos. Tinha liberdade condicional com tornozeleira e estava em seu poder com objetos de origem duvidosa e drogas. Os agentes também contaram com a ajuda das equipes de fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Salvador para o ordenamento do solo, com o objetivo de garantir o direito de ir e vir da população. Realizando aqui uma série de notificações, por vezes embargos, fechamentos de operações que estão acontecendo de forma irregular, inadequada, e mesmo retirada de materiais que não sejam provenientes de aquisições lícitas. A ação aconteceu após o terceiro envolvido de participação na morte do capitão Osniésio Salomão, de 37 anos, se entregar à polícia nesta terça-feira. Um deles morreu em confronto com o policial durante a tentativa de assalto. É isso, Lorena. Então, a informação que a gente tem... Perdão, Lorena, perdão. Essa é a informação que a gente tem, viu, Lorena? Volto com você. Tá certo, Tony. A gente vai seguir acompanhando. Inclusive, estamos aqui aguardando um posicionamento da Prefeitura, da SEDUR, Sóstenes Macedo, que sempre acompanha aqui a programação. Precisamos de um posicionamento de vocês em relação a essa denúncia da comerciante, dos comerciantes da Gamboa, em relação a essa ação de fiscalização e de pedido aí de alvará de funcionamento. A gente não pode ter esse tipo de conduta. Precisa de um diálogo mais aprofundado com a comunidade.
A comerciante tem razão, então a gente precisa aqui ouvir os dois lados também. Então, até às 9 da manhã estamos no ar, esperando esse posicionamento da SEDUR. Esperamos aqui que a gente tenha até o final do programa. Daqui a pouquinho o Tony volta com outros assuntos. Olha, em um ano, a Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa, a DECRIM, recebeu mais de 700 denúncias. Para combater esse tipo de crime, as ações precisam ir além das punições impostas pela Justiça. Líderes religiosos cobram respeito e diálogo para combater o aumento da intolerância e os discursos de ódio. A tenda umbandista Mensageiros de Aruanda funciona há 8 anos no bairro da Boca do Rio. Mas em 2025 passou a ser alvo de intolerância religiosa. O pai de santo já pensou até em fechar as portas. No último sábado a gente estava celebrando um casamento aqui no terreiro e ao longo do casamento o carro da noiva teve o para-brisa quebrado por um dos vizinhos, já jogaram um pedaço de pau em filho de santo, enfim, são inúmeros as manifestações de ódio. Diante dos ataques, garantir a segurança de quem frequenta o terreiro se tornou uma das preocupações. Isso me faz entrar nesse conflito de mantenho ou não as atividades da casa, não por minha fé, que é inabalável, mas por conta do risco que eu sei que os meus frequentadores estão sujeitos diante de tamanha violência. Esse não é um caso isolado. No último sábado, o terreiro de candomblé de Nação Banto, Casa dos Olhos, localizado no bairro de Cajazeiras, foi alvo de vandalismo e intolerância religiosa. A fachada do espaço sagrado foi pichada com tinta vermelha com as palavras assassinos e Jesus. O caso foi denunciado. A Bahia tem hoje, segundo o último censo do IBGE, mais de 123 mil adeptos a religiões de matrizes africanas. Um crescimento expressivo em relação ao levantamento de 2010, quando eram um pouco mais de 40 mil. Esse aumento reforça a importância do respeito à diversidade e do combate ao racismo religioso. 21 de janeiro é o Dia Nacional de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa. Está cravado no calendário estadual, municipal, nacional, como um dia onde a gente aproveita para reafirmar essa resistência dos povos de terreiro, da população negra, das religiões de matriz africana e também o lugar do Estado, né, em promover políticas públicas de prevenção, de combate e de enfrentamento ao racismo e ao ódio religioso. A Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa, a DECRIM, completa um ano de atuação na Bahia, com 700 ocorrências registradas. O objetivo da especializada é prevenir, investigar e reprimir esses crimes, além de fornecer apoio às vítimas e promover ações de conscientização. Nesse primeiro ano de DECRIM, a gente conseguiu avançar muito nas investigações dos crimes de racismo, né? A gente conseguiu buscar a confiança da população. Muitas pessoas que às vezes não tinham coragem de buscar a polícia para fazer um registro, a partir da existência da DECRIM passou a vir registrar. Então a gente teve um crescimento no número de crimes registrados aqui em Salvador. A gente está conseguindo aumentar o número de casos que a gente consegue concluir e mandar para a justiça. E a gente tem certeza que em 2026 a gente vai conseguir ainda mais investigações e ainda mais resultados. O combate à intolerância religiosa também depende da conscientização e do respeito à diversidade por parte da sociedade. A gente precisa entender que todas as religiões, né, têm seu objetivo, têm sua forma sagrada de ser exercida e a gente precisa respeitar essa diversidade. O fato de uma pessoa pertencer a uma agremiação religiosa diferente, ou ter uma doutrina diferente, não a torna inimigo nem adversário, mas continua irmão e juntos na fraternidade vai construir um caminho de paz. Padre Lázaro, sempre sábio com as informações aí que a gente precisa ouvir. Tem que ter respeito, minha gente. Cuide da sua vida, deixa do outro em paz. A gente vai ser mais feliz, com certeza. Bora seguindo com o nosso Bora Nordeste, atualizar aquele acidente que a gente trouxe aqui no município de Irajuba. 22 pessoas estavam nesse ônibus que tombou na pista. A gente tem informações de 2 mortos e 18 feridos que já receberam alta. Vamos atualizar esse acidente agora com Emerson Miranda, está de volta aqui ao nosso Bora Nordeste, trazer os detalhes desse grave acidente registrado aqui na Bahia, não é, Emerson?
Isso mesmo, Lorena, mas apesar dessa boa notícia, 2 pessoas ainda seguem internadas no Hospital Prado Valadares, em Jequié. Uma delas internada na unidade de terapia intensiva. O estado da segunda vítima não foi divulgado. O grave acidente, a gente lembra, aconteceu na noite de segunda-feira na BR-116, em Irajuba, no sudoeste do estado, quando um micro-ônibus tombou na rodovia. Infelizmente, 2 pessoas morreram. Os corpos das vítimas ainda estão no Instituto Médico Legal. Elas foram identificadas como Neide Essa de Oliveira Gomes Santos, de 56 anos, e Antônio Eduardo Santos da Paixão, de 66. Segundo a Secretaria de Saúde da cidade, o micro-ônibus fazia o transporte de pacientes do tratamento fora do domicílio de Ipiaú e estava voltando de Salvador. Entre os passageiros, acompanhantes e motoristas. Um caminhão da empresa Braspress acabou se envolvendo nesse acidente após o motorista não conseguir desviar desse micro-ônibus que já estava tombado na pista. Lorena. Obrigada, Emerson. Vamos seguir acompanhando também. Obrigada pelas informações. Vamos voltar a conversar com o repórter Tony Júnior. Ele está acompanhando a situação do antigo Centro de Convenções, um princípio de incêndio registrado por lá. A gente tem um posicionamento agora do governo do estado, não é isso, Tony? Se posicionou. Exatamente, Lorena. E aqui a gente segue vendo, né, os agentes aqui do Corpo de Bombeiros entrarem e saírem aqui do antigo Centro de Convenções da Bahia. E, exatamente, Lorena, a Superintendência do Patrimônio, que é o órgão responsável por normatizar, coordenar, gerenciar os bens imóveis e o patrimônio da Administração Direta do Estado da Bahia, informou que o Corpo de Bombeiros já debelou aí o pequeno foco de incêndio e ele está totalmente controlado. De acordo também com a Superintendência de Patrimônio, o processo administrativo para a alienação do antigo Centro de Convenções da Bahia está em fase de instrução e aguardando o parecer jurídico da Procuradoria-Geral do Estado. Eles também falam que o importante, Lorena, é ressaltar que o referido processo precisa cumprir todos os trâmites exigidos por lei para que o imóvel seja vendido ou alienado. Após a finalização dessa etapa, será publicada aí, Lorena, um edital para que esse imóvel aqui, o antigo Centro de Convenções da Bahia, estava falando de Salvador, mas era Centro de Convenções da Bahia, ele possa ser vendido pelo governo do estado. Volto com você, Lorena. Tony, anota aí, disse, mas não disse nada, não é? Não disse nada, porque não falou como é que vai resolver, como é que vai manter, como é que vai olhar por essa área aí do antigo Centro de Convenções. Falou do processo de licitação, os trâmites, mais de 10 anos que foi desativado, já passamos por vários episódios aí de transtornos, de problemas nessa estrutura, e aí? Não disse. Disse como é que vai resolver? Quem vai observar, quem vai olhar essa região, quem vai tomar conta desse patrimônio, dessa área? Não disse. Então, a gente vai continuar vendo essa situação aí. Os moradores, infelizmente, não têm uma solução. Não tem uma resposta. Não teve resposta, né, Tony? Não disse nada. Verdade, Lorena, verdade. O que é interessante é, por exemplo, se utilizar desses espaços públicos para poder realizar benfeitorias à população. Aqui o que se precisa realmente é de segurança pública por conta dos diversos números aqui, ocorrências de assaltos a moradores, né, que utilizam aqui a rua Doutor Augusto Lopes Pontes, essa ligação importante entre os bairros de Chepe, Costa Azul, principalmente, né, a orla de Salvador, que é tão bonita, mas aos moradores aqui da região se transforma em um problema por conta desse abandono, desse equipamento que foi tão importante para o nosso estado. Tony, já a gente volta com você com outros assuntos também. Daqui a pouquinho a gente fala dessa situação no antigo Centro de Convenções. Vamos voltar ao contato com o repórter Emerson Miranda. A gente que estava atualizando a situação da morte do norte-americano de 57 anos. Ele foi assassinado a tiros em uma tentativa de assalto no bairro de Brotas. Emerson, a gente estava conversando aqui sobre os suspeitos. A polícia já tem alguma pista?
Olha, Lorena, a gente volta, claro, a falar sobre esse caso, respondendo à sua pergunta. Até o momento, nenhum suspeito de envolvimento nesse homicídio que aconteceu na terça-feira à noite foi localizado pela polícia. Até o início da noite de ontem, o corpo de Abissa Kobenania Ketia, de 57 anos, continuava no Instituto Médico Legal. Ainda não há detalhes sobre o enterro. A vítima era natural da Costa do Marfim, na África, e tinha, portanto, aí cidadania americana. O turista trabalhava nos Estados Unidos e estava de férias no Brasil há pelo menos um mês, visitando a esposa e o filho de 10 anos que moram em Salvador. 2 vezes por ano ele fazia essa viagem para, portanto, rever a família. A Abissa foi assassinado na volta da padaria para casa quando foi abordado por 2 criminosos em uma moto. Segundo a Polícia Civil, a principal linha de investigação é de que ele tenha sofrido uma tentativa de assalto. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que os suspeitos e a vítima entram em luta corporal. Alguns segundos depois, ali, Abissa é arrastado, baleado e deixado no chão, enquanto outro homem desesperado testemunha toda a ação. Assim que os 2 criminosos fogem em uma moto, ele corre para tentar ajudar a vítima, que infelizmente morreu no local. O policiamento por lá em Brotas, Lorena, segue reforçado. Em nota, o consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro afirmou que está ciente do caso e que acompanha as investigações. Infelizmente, aí mais um caso de violência registrado na Bahia, Lorena. Verdade, Emerson. A gente vai seguir acompanhando também os desdobramentos. A polícia aí em campo para tentar identificar e prender esses criminosos. Bora Nordeste vai para um rápido intervalo. Fica aí que daqui a pouquinho a gente volta com a coluna Esse é o Ponto, com o jornalista Victor Pinto, imagens do Dique do Tororó, contando-nos tudo tranquilo neste momento. Bora Nordeste de volta, já com Victor Pinto aqui no estúdio, atualizando os bastidores da política. Tem um nome que agora é o nome do jogo, hein, Victor? Voltou, bom dia, né? Para você. Voltou, bom dia, viu? Bom dia, Tudo Lorena. Certinho? Bom dia a todos que nos assistem. Estou falando sobre Zé Ronaldo, prefeito de Feira de Santana. Zé Ronaldo, entra a eleição, sai a eleição, ele volta para o centro do tabuleiro da discussão política aqui no estado da Bahia. Zé, que inclusive foi candidato a governador, já chegou a ser candidato a senador, salvo engano, em 2010, e foi candidato a última vez na majoritária em 2018, quando a ACM Neto desistiu de ser candidato ao governo da Bahia. O que é que surge? Na eleição passada, estava ali como possível nome para ser vice de ACM Neto, foi trocado por Ana Coelho nos 45 do segundo tempo. Por que Zé Ronaldo volta para o centro do jogo político? Ele se encontrou nesta semana com Gedel Vieira Lima. Ele fez uma reunião com Gedel Vieira Lima, que caiu como uma bomba esse encontro no meio político, Lorena. Por quê? Zé Ronaldo é do União Brasil. Sim. É um aliado de ACM Neto. Gedel é do MDB e hoje faz parte do governo Jerônimo Rodrigues. Quando tem um encontro de 2 lideranças desse quilate, é porque tem alguma discussão política. Os 2 me garantiram que não teve nenhuma definição de filiação, de compor chapa um ou do outro, ou Zé tentando puxar o MDB de volta para o grupo netista, ou o MDB tentando puxar Zé para o grupo de Jerônimo Rodrigues, né? Então, não teve nenhuma discussão, segundo eles. Sim. Não teve nenhuma discussão sobre o assunto. Mas, além de se reunir com Gedel, antes desse encontro, Zé Ronaldo também se reuniu com o prefeito de Salvador, Bruno Reis, que, segundo o Bruno, só foi para falar de gestão. Eu acho muito difícil o assunto só ter permeado sobre o campo da gestão, faltando aí 254 dias para as eleições de 2026. Agora, Lorena, começa a crescer a discussão sobre, mais uma vez, Zé Ronaldo compor a chapa de ACM Neto, ser convidado a compor a chapa de ACM Neto, seja como vice, seja como candidato a senador, o que acende o sinal de alerta, principalmente no Republicanos, que é o partido da Igreja Universal, o partido que tem Márcio Marinho na linha de frente, que tem 2 pré-candidatos ao Senado, tanto Márcio Marinho quanto Marcelo Nilo. Quem está aí de butuca esperando essa definição ou não é Pablo Roberto, vice-prefeito de Feira de Santana, que está na iminência de lançar a candidatura ou não a deputado federal, mas se Zé Ronaldo... Pode assumir a prefeitura. Se Zé Ronaldo, quem sabe, for convidado a ir para uma chapa majoritária e topar,
vai ter que renunciar à prefeitura de Feira e Pablo pode virar o prefeito de Feira de Santana. Então, repito, entra a eleição, sai a eleição, o nome de Zé Ronaldo surge no tabuleiro da política baiana. Como eu costumo dizer, a conferir. E vamos conferir com Victor Pinto, viu? Victor, hoje, Boa Tarde Bahia, a partir das 2 da tarde, já anunciei aqui. Isso, a gente vai bater um papo, falar sobre reforma tributária, é um dos temas de hoje do nosso Boa Tarde Bahia. E claro, as alimentações aí dos bastidores. Hoje, inclusive, de manhã, tem a posse de Luciano Ribeiro como novo deputado estadual. Ele assume na vacância diante do falecimento do deputado Alan Sanches. Esses e outros assuntos, 2 da tarde no Boa Tarde Bahia. Maravilha, Victor Pinto e Luiz Felipe Veloso. Beijo, Victor, até mais. Um abraço, tchau, tchau. Outro. Vamos falar de carnaval agora. Atenção, foliões. As principais festas de pré-carnaval de Salvador vão ter as datas invertidas neste ano. Emerson Miranda vai atualizar pra gente. Já se programe, anote aí. Como é que ficou, Emerson? Como é que ficaram essas datas? Fuzue e Furdunço tiveram as datas invertidas. Tem explicação da prefeitura? Olha, Lorena, então, com essa mudança, o Furdunço passa a ser no sábado, dia 7 de fevereiro, e o Fuzue no domingo, dia 8. Respondendo à sua pergunta sobre o motivo dessa mudança, sim, a prefeitura fez essa mudança justamente a pedido do público, porque o Furdunço acontecia no sábado com atrações que se apresentam em trios e que costuma se estender até mais tarde. Aí tem aquela galera que trabalha na segunda-feira, como eu, por exemplo, que não costuma sair aos domingos para poder recarregar as energias para começar a semana. Aí começou a questionar se poderia, então, haver essa mudança. Por isso, a transferência do Furdunço para o sábado. Já o Fuzue mantém uma proposta mais tranquila, cultural e familiar, tradicionalmente realizado durante o dia. Um perfil aí mais adequado ao domingo. Para este ano, o Fuzue terá encerramento com o grupo Mudei de Nome. Pranchão, a gente, claro, já aproveita para passar a programação. No Furdunço estão confirmadas atrações como Baiana System e Filhos de Jorge. Toda a programação completa dos dois eventos deve ser divulgado nos próximos dias. A gente fala ao vivo aqui de Ondina, justamente o local onde sai, né, o Furdunço, os trios elétricos aí agora do Furdunço, que é o sentido inverso, Ondina / Orlando Tapajós, já mostrando para vocês aí de casa também a estrutura para o carnaval, as estruturas que estão sendo montadas justamente para a folia que começa dia 18 de fevereiro. Faltam aí pelo menos 23 dias para a grande festa, a maior festa popular do planeta. Aqui a gente tem um camarote Planeta Band. Olha só a estrutura praticamente aí concluída, né, digamos assim, ainda nos ajustes, obviamente, mas a gente já consegue ter uma dimensão, uma ideia dessa estrutura que está sendo montada e tradicionalmente com aquela vista privilegiada que os foliões, que claro, escolhem o Planeta Band, têm para aqui, né, portanto, o circuito com as atrações que passam pelos trios elétricos. Então é isso, Lorena, a mudança é essa. Esse anúncio foi, portanto, anunciado ontem pela Prefeitura. Furdunço no sábado e Fuzue no domingo. É com você. Maravilha, Emerson. Obrigada pelas informações. Carnaval começa dia 12 de fevereiro, uma quinta-feira, segue até terça. Quarta-feira de cinzas é aquele tradicional arrastão e claro que a Band vai mostrar tudo para você. A gente já fica continho aí na região de Ondina, pega fogo, daqui a pouquinho aí, falta pouco para o carnaval. Bora Nordeste vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, fica aí. Bora Nordeste de volta com os destaques do futebol. Vitória goleou a Juazeirense no Barradão ontem, até que enfim, hein, Léo Souza? O repórter acompanhou, vai contar tudo pra gente. Olá, Lorena. Enfim, as pazes com a vitória. Na estreia do time principal na temporada, o Vitória goleou a Juazeirense por 4-0 aqui no Barradão. O rubro-negro abriu o placar com um belo gol aos 10 minutos. Renato Kaiser lançou, Matheus Silva ganhou no alto, recebeu de volta e chutou de esquerda. No final da primeira etapa, pênalti para o Leão. Adriano Pardal foi expulso após reclamação.
Da marca da Cal, Zé deslocou o goleiro e fez o segundo. Com a bola rolando de volta, não demorou para o terceiro sair. Ramon cruzou rasteiro pela esquerda, Elivelton tentou afastar e fez contra. Aí foi a vez de Kaiser, mais uma vez, mostrar o faro de gol. O atacante recebeu o cruzamento de Aitor Cantalapedra e cabeceou para a rede. Com o primeiro triunfo no ano, o Vitória chega à terceira posição na tabela do Campeonato Baiano com 6 pontos. E agora vai embalado para o primeiro clássico Bavi do ano. É domingo, às 4 da tarde, aqui no Barradão. Volto com vocês. Valeu, Léo. Obrigada pelas informações. Ninguém tá lembrando desse Bavi aí, hein? Só que não, todo mundo na expectativa. Mas olha, vamos voltar a falar do incêndio, o princípio de incêndio que atingiu o antigo centro de convenções. As últimas informações, Tony Júnior está acompanhando a movimentação desde cedo. E aí, Tony? Lorena, a equipe do Corpo de Bombeiros seguem aqui na parte interna do centro de convenções, fazendo todo o rescaldo dessa situação. A equipe da Polícia Militar, através da 39ª Companhia, também está no local, garantindo a segurança. Enfim, a gente já vê a quantidade menor de fumaças, então se pressupõe aí, Lorena, que tudo está controlado. Claro que a gente pode informar que dentro da nossa programação a gente vai trazer mais detalhes sobre a situação que aconteceu aqui no centro de convenções. Obrigada, Tony, pelas informações. Bora Nordeste vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Um beijo, se cuide. Tchau, tchau.